Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente nessa noite e vamos iniciar a nossa aula número 6 sobre sexualidade à luz da ciência e da religião, parte 6. Antes da gente iniciar, como a gente faz em todas as aulas, nós vamos nos colocar numa postura em pé. Vamos fechar nossos olhos, vamos respirar profundamente pelo nariz, enchendo tua barriga de ar, bem lentamente, e soltando o ar muito mais lento. E dessa forma você vai relaxando tua mente, relaxando teu coração e se sentindo-se em paz, para que nós possamos fazer uma oração. Quero orar para vocês, ó Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, nosso coração, fazendo com que nós possamos compreender, Senhor, todo esse ensinamento que provém de Ti, para que nós possamos fazer uma transformação do nosso caráter, uma transformação do nosso corpo carnal e nosso corpo espiritual, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar no entendimento e na compreensão dessas aulas que nós estamos tendo, elucidando toda e qualquer dúvida e abrindo um novo caminho para uma sexualidade voltada para a espiritualidade, para a castidade e para a vontade do Senhor, Pai. Então que o Senhor possa nos ajudar nesse aprendizado, nos proteger e iluminar, hoje, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, então vamos começar, da onde a gente parou. Vou voltar o slide aqui. Nós vamos entrar então nos benefícios do sexo saudável, benefícios e a prática em si. Então eu coloquei essa figura que é bem interessante, daquilo que o apóstolo Paulo fala para nós. Não sabeis que quando ajuntais o homem e a mulher serão uma só carne? Então é uma união carnal e uma união espiritual o sexo. Por isso que é algo tão sagrado, que é algo tão divino, que é algo tão importante. Você vê que a união é pacto de sangue. Você tem um pacto de sangue entre duas pessoas. Então, por isso que é uma coisa muito séria. Você se vincula a ela. Por isso que é tão difícil a gente se desvincular de pessoas, no nosso mental e emocional, que nós tivemos relação sexual. Elas ficam presas na nossa mente e na nossa parte espiritual durante muito tempo. Muito tempo. A gente vê, relatar um pouquinho para vocês, a gente vê que existe até determinados vícios que a gente adquire após o relacionamento sexual com outras pessoas. Isso aconteceu até no meu caso. Nas minhas primeiras experiências sexuais, eu não tinha vontade muitas vezes de beber, de usar droga. Infelizmente eu acabei sendo acometido por esses maus. E foi tudo a partir de uma relação sexual que eu tive. Que eu percebi que eu comecei a entrar nesse mundo. Então a gente se contamina. A palavra de Deus fala, a gente fica impuro. Se contamina, se macula. E tanto a gente se macula como a gente macula as outras pessoas com quem a gente se relaciona. Por quê? Porque é algo que tinha que ser divino, aquilo que é algo que tinha que ser eterno, para sempre, naquela vida. E a gente fica se misturando com várias pessoas e isso fica preso. A gente acaba adquirindo determinados comportamentos dessas outras pessoas. Então é muito sério. E a sociedade de hoje não tá nem aí para isso. Acho que tudo é farra, que é tudo diversão, que é tudo direito, que é bonito, Mas isso aí é tudo estratégia do inimigo. A gente sabe que ele tá aí para destruir, o ser humano.
Então, fica a dica, né? E a gente vai continuar a nossa aula. Vamos voltar para lá. Bom, então, esse sexo saudável, ele faz parte do que a gente chama de programa de ligação de par, né? A gente perceber, ó, esse programa de ligação de par que está aí no título, programa de ligação de par de mamíferos, né? Ele funciona no cérebro mamífero, reptiliano, neocórtex humano, né? Vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho para os slides para a gente ir lá nos primeiros slides para mim voltar para a gente relembrar um pouco. Oh, meu Deus. Isso. Vamos lá. Isso. Então, ó, o instinto da sexualidade, a gente falou bastante sobre, né, a gente falou bastante sobre o programa de reprodução, ó, dos mamíferos, né, que envolve o cérebro mamífero reptiliano, né, que envolve somente essas partes mais primitivas do nosso cérebro, né? Porque quando o ser humano ele age como animal, tudo acontece com ele como se fosse um animal. O efeito Cole, de enjoar, né, do parceiro, né, de perpetuação genética, de fazer só filho o tempo inteiro. Ó. Então esse programa cerebral, na nossa parte, né, mais primitiva, ele existe para quê? Para chegar ao orgasmo o mais rápido possível. Para quê? Para reproduzir com o maior número de indivíduos, que faz parte da perpetuação genética. Certo? Esse programa não utiliza, ó, o cérebro neocórtex, esse aqui, ó, o racional. A gente é movido por quê? Só pelo instinto animal. Só os cérebros mais primitivos. Para que a gente trabalhe uma sexualidade casta, uma sexualidade que vai promover o amor, a tranquilidade, a afeição, e a gente vai ganhar vitalidade, né? Os nossos hormônios trabalhar de forma correta, eu preciso ser casto e eu preciso trabalhar esse programa aqui, ó, programa de ligação. O programa de ligação no nosso cérebro, ele tem as partes primitivas, mas também ele precisa ser utilizado o quê? A parte racional. Oh, meu Deus, passou para cá. Isso. Parte racional. Né? Para quê? Para eu aprender a dominar o meu instinto sexual e assim eu aumento o vínculo afetivo, ó, do casal e o vínculo para minhas crias ou para os meus filhos, para a sociedade, tudo melhora, né? Como a gente já veio falando. E esses dois programas dentro da nossa mente, um fica conflitando com o outro, que é nada mais do que a luta contra carne e espírito. Carne de cá, espírito de cá. Por quê? Porque para a gente trabalhar esse programa aqui, eu preciso de espiritualidade, eu preciso da ajuda, né? Pela nossa tendência ao pecado, nossa tendência carnal, né? Animalidade, eu preciso da ajuda espiritual, força de Deus, para me conseguir trabalhar essa sexualidade. Então não é para qualquer um. Não é coisa fácil. Mas é possível e é necessário. Se você quer lograr um maior contato com a espiritualidade, um maior desenvolvimento mental, emocional, maior aspecto saudável no teu corpo, maior afetividade para com a sua esposa, né? Para não ter um enjoo, não ter o efeito Cole de se enjoar dela e ficar preso em vícios. Então, precisa trabalhar o aspecto da espiritualidade para a gente trabalhar essa sexualidade. Né? Então, vamos voltar lá.
Então, aqui fala, nesse quadro, fala tudo que esse programa aqui faz. Ó. Oh, meu Deus, tem hora que descartar isso aqui. Vamos lá. Aula ao vivo é assim mesmo. Pronto. Ó, programa de ligação dos mamíferos. Cérebro, mamífero, reptiliano e neocórtex. Então, este é um programa responsável. Né? Vamos lá com marca-texto. Fica mais fácil. Ó, este é um programa. Vou passar a linha aqui embaixo, fica mais fácil, gente. Este é um programa responsável pela harmonia de pares, a harmonia do casal. Então, você trabalhar essa sexualidade, você vai ganhar harmonia. Como está escrito aí. Esse mecanismo não é específico do gênero. Ele evolui para nos unir aos nossos pais e os pais com seus filhos. Então, e não é específico do gênero humano que ele quer falar. Todos os mamíferos têm esse programa de ligação de certa forma, mas para os mamíferos, os animais, somente para a criação dos filhos. Por isso que desenvolve muito ocitocina, que é o hormônio do amor. Agora, para o humano, ele tem que utilizar apenas ele. Para quê? Para ele ter efetividade e ser um mamífero monogâmico, quer dizer, despertar o carinho e atenção quanto mais, melhor para o seu cônjuge. Aqui, o mecanismo de ligação opera em comportamentos específicos. Quais os comportamentos que precisa para ter esse mecanismo de ligação, essa sexualidade? Inclui contato com os olhos, contato com a pele, toque suave, tudo é carinho, escuta atenta, assim por diante. Quer dizer, é uma relação de carinho e afeto que você vai ter que ter com a sua esposa para desenvolver esse programa. Não é ser igual a um animal, chega lá e faz um ato sexual igual um animal, não. E carinho e afetividade durante todo o dia. Os seres humanos dependem de uma adaptação deste mecanismo de ligação. Precisa ser adaptado. A gente não nasce já aprendendo a fazer tudo isso. Precisa de uma adaptação desse mecanismo de ligação infantil cuidador para formar e sustentar. Porque você tem que sustentar a sua ligação, você tem que sustentar seus relacionamentos românticos. O amor é igual uma flor, você tem que ficar regando ele, senão a flor morre. Ligação de pares que a gente chama. A ocitocina é o neuroquímico, a gente costuma chamar de neuroquímico, que é um neurônio e neurotransmissor. Aí o neuroquímico é um termo melhor. É um neuroquímico produzido por este comportamento de ligação. Beleza? Então aqui já falando sobre a prática careza, que é um nome mais atual, contemporâneo sobre essa prática sexual. Aqui a gente fala sobre algumas coisas, mas tudo que está falando aqui escrito eu vou acabar falando para vocês. Então esses aqui são alguns livros do método careza ou dessa sexualidade casta. Essa sexualidade casta na antiguidade, na época de Jesus, antes até, o nome em latim dela era coitus reservatus, o nome em latim desse tipo de sexualidade. Nós vamos ver isso um pouco mais na aula de sexologia bíblica. Então aqui são alguns livros, infelizmente são livros em inglês, infelizmente tem pouca literatura em português sobre esse tema, mas são os melhores livros que tratam sobre essa sexualidade que tem. Existe um livro, Careza, a Arte Conjugal,
Se eu não me engano, acho que esse do William Lloyd aqui, ó. Esse aqui, John William Lloyd. Tem ele, eu imprimi, tem ele aí na comunidade terapêutica. Tem que dar uma procurada, vocês procuram, tem ele já traduzido em português, né? Esse Alice Bucker Stockland foi a que cunhou o termo careza, né? A pesquisadora americana do início do século XX, que escreveu esse livro e assim é um referencial. E um livro bem recente é da Marnia Robson, né? Cupidos Poisoned Arrow. Então, é A Flecha Envenenada do Cupido, que tem muita coisa desses estudos que a gente tratou aqui, advém desse livro. É o livro mais completo e mais atual, que tem todas essas referências científicas, né? Dessa aula que eu dei, todas essas aulas. Então, assim, eles fizeram um trabalho. Ela é esposa do Gary Wilson, que é um cara que estudou o vício em pornografia. Eu acho que é o que tem mais, assim, como se diz, conhecimento na questão de pornografia na internet, como funciona nosso cérebro, que tem hoje no mundo. Ele é um pesquisador que ele acabou aglutinando, né, ajuntando várias pesquisas científicas da área e trabalhou, escreveu um livro chamado O Seu Cérebro no Pornô, que é um referencial, o livro mais vendido na área, né, na área científica, para você compreender como que essa sexualidade animal ela acaba nos tornando pessoas compulsivas, levando a vários tipos de comportamentos, né, de defeitos, enaltecendo os nossos defeitos e deixando a gente escravo da carne, escravo das paixões, sejam elas quais forem, né, droga, álcool, bebida, comida, pornografia, promiscuidade, por aí vai. Então esses são os 3 livros sobre careza. Careza é uma palavra italiana que significa carinho, né? Então são os melhores livros, né, que tem na atualidade sobre a técnica careza. Bom, então vamos iniciar para a gente começar a perceber como é que faz essa técnica. Eu coloquei essa figura porque essa figura ela nos demonstra, né, que quando você está na intimidade, né, do marido e esposa e num ato sexual, você se entrega de corpo e alma. E quando você tem que estar entregado de corpo e alma, você tem que entregar, né, tudo em harmonia. Centro emocional, centro motor, centro emocional é aqui, centro motor, centro instintivo, sexual. Tudo, né, em plena tranquilidade e paz de espírito. Para quê? Para você ter uma atividade sexual de forma equilibrada, saudável, integrada, né? Não é aquele negócio, cheguei do trabalho e quero sexo. Não, isso aí é coisa animal. Então você tem que ter uma preparação espiritual, uma preparação do teu corpo, uma preparação de paz e serenidade junto com a sua esposa para você ter intimidade. Caso contrário, você não consegue essa técnica. Essa técnica de careza, né? Essa técnica de espiritualidade que nos faz nos tornar pessoas melhores, ela não é para qualquer um de qualquer jeito. Não, você tem o momento certo, a hora certa, a forma certa, né? É igual a palavra de Deus, né, na nossa vida. É o momento certo, é a hora certa, a forma correta, né? Então, vamos lá. É praticado por casais em um ambiente limpo, de pouca luz e organizado. Por que limpo, de pouca luz e organizado? Limpo. Você tem que ter um quarto limpo, né? Teu quarto bonito, limpo, as coisas no lugar, porque isso traz uma energia boa para tua casa, né? Não é um lixo, uma casa toda desorganizada, roupa jogada no chão, aquela bagunça. Isso aí só atrai coisas ruins, né? Coisa imundícia espiritual. Isso é terrível. Então, uma casa limpa. Teu quarto, principalmente, né? Limpo, organizado,
né, tranquilo. Por que é pouca luz? Pouca luz. O que acontece? Nós somos movidos por estímulos. Sempre fomos por estímulos visuais. Então o ser humano ele é muito visual. Visual demais. Tanto que nós somos treinados mentalmente por causa disso. Pornografia, mulheres que a gente vê na rua, vê na televisão. Então, o instinto sexual nosso está intimamente, quase que exclusivamente ligado ao aspecto visual. E esse visual no nosso cérebro está muito ligado à carne. Somente é uma atração sexual somente para a carne, para os seios, né, para as nádegas, para as partes. Então, quando a gente elimina essa possibilidade ou diminui ela, eu vou deixando de atrelar aquela ligação cerebral que era somente para visual, né, somente o centro intelectual, né, através da visão, para outras partes do meu corpo. Então, outras partes do meu corpo vão começar a desenvolver o quê? A habilidade de sentir essa sexualidade de outra forma. Através do quê? Através do tato, através do olfato, né? Da escuta. E não só o visual. Porque o visual está muito atrelado aqui. A figura e tal. E nos leva demais ao quê? A chegar rápido à ejaculação. A chegar rápido, a ficar preso só no carnal e não se apegar à parte espiritual, ao sentimento, às sensações de paz e tranquilidade que a gente vai começar a sentir através de uma prática sexual diferente. Então, por isso que antigamente você via o quarto do casal, geralmente, a gente tem a ideia da noiva sendo vestida com véu, para ter aquele clima de surpresa, né, de mistério. Por isso que a noiva tem o véu da noiva. Por isso que existe o jantar à luz de velas, que, né, como algo romântico, né, meia luz. Para quê? Para ficar aquilo, você não ficar somente no visual, você desenvolver outras partes do teu corpo, né? E ficar aí você desenvolver isso e trabalhar a sexualidade de uma forma mais sentimento, mais espiritual. E não só carne, coisa. Por quê? Porque isso agita a gente, a dopamina sobe demais, você não consegue segurar. Nem o homem, nem a mulher. Aí começa, né, com o sexo mais animal. Então a gente tem que desvincular de todos os fatores que contribuem, que estão amarrados no nosso cérebro na questão de sexo animal, de muita carne. Então esse ambiente mais escuro ou totalmente escuro favorece a gente despertar essas outras partes em nós. Ok? Então vamos retornar lá. Que mais? Horário de madrugada, né? Por que horário de madrugada? Horário de madrugada, fazer oração de proteção, né? Esse círculo aqui. Então vamos lá. Vamos voltar aqui para mim poder explicar para vocês. Horário de madrugada. Por que o horário de madrugada é melhor? Porque quando você chega em casa à noite, você está, de certa forma, meio desgastado, né, energeticamente. Tá? Por quê? Porque você trabalhou o dia inteiro. Você às vezes passou uma dificuldade de estresse, de ansiedade durante o dia. Então sua bateria está descarregada. Aí está com tensão. Geralmente as pessoas procuram sexo porque elas querem desaliviar a tensão pelo ato sexual. Quer tirar a tensão. Aí vai lá, né, igual um animal, rapidinho, pronto. Acabou o ato sexual. Então a gente precisa trabalhar o ato sexual conosco quando a gente está tranquilo, em paz e equilibrado. Porque se você já dormiu um pouco mais, né, que você durma 2 horas. Tipo, deita mais cedo. Tipo, 9h30, 10 horas da noite. Né?
A partir da meia-noite, né, quando acordar, você já pode estar trabalhando esse tipo de sexualidade. Ou meia-noite, ou 3 da manhã, ou na madrugada. Então são os horários melhores de se trabalhar. Na verdade, acho que são, pelos relatos que eu tenho estudado, por tudo que eu tenho aprendido nessa vida de estudo na área da sexualidade durante esses 20 anos, são os únicos horários para trabalhar esse tipo de sexualidade. Porque a gente precisa estar, né, com uma carga energética bem equilibrada. Caso contrário, a gente não dá conta. Não dá conta. Outro horário, rapidinho, você explode, você não aguenta. Então, né, como eu disse, o horário de madrugada, esse círculo de proteção. Como é que seria esse círculo de proteção? Esse círculo de proteção antes de você fazer o ato sexual, antes de dormir, a gente tem que fazer nossas orações. Né? E fazendo essas nossas orações, eu sempre tenho que, porque imaginar é criar. Imaginação é criação. Quando você faz uma oração e você usa a sua imaginação, você potencializa a tua oração. Porque você está usando a capacidade maravilhosa da imaginação. Imagem em ação. Concentrado na oração. Então você faz uma oração, imagina um círculo de proteção em volta do teu quarto, né? Guardado por anjos, te protegendo de todo e qualquer mal, vai te ajudar na prática. Por quê? Porque depois a gente vai ter uma aula sobre sexualidade e espiritualidade, que o inimigo alimenta energeticamente de sexo animal. Existem determinados demônios que estão relacionados na área da sexualidade, tanto masculina como feminina. Né? Íncubos e súcubos são os nomes deles antigos em latim, desses tipos de demônios, né? Que fazem o homem chegar à poluição noturna, que é a ejaculação durante o sonho, a mulher também a chegar, né, ao estímulo sexual de forma equivocada, para drenar essa energia do ser humano. Entendeu? Então, você faz uma oração e faz esse círculo de proteção, você potencializa a tua oração. Né? Então, tem uma aula específica só falando sobre isso. Né? Alguns dos mais antigos já tiveram essa aula, os mais novos vão ter. Ok? Então, durante as primeiras semanas, vamos lá voltar ao gráfico. Olha que interessante. Durante as primeiras semanas, evitar penetrações, apenas carinhos. Né? Isso é importante. Ó. Durante as primeiras semanas, evitar penetrações, apenas carinhos. Por que isso? O que acontece? No relacionamento sexual, no começo, como a gente está saindo, geralmente a gente teve, na maioria dos casos, outras experiências sexuais com outras pessoas, né? Ou viciado em pornografia, em masturbação, você tem que começar a trabalhar seu estímulo. É como se a gente fosse resetar o computador, instalar um novo programa na nossa mente, na área da sexualidade. Então, eu tenho que voltar nessa relação e carinho, né? Igual a gente falou, por que antigamente se tinha as fases de casamento entre dois povos, né? Oh meu Deus, agora sumiu a palavra. Rituais de casamento entre um homem e uma mulher na antiguidade. Antes do ritual, antes do casamento, tinha circuncisão. Para quê? Para aquele tempo, os dois estão juntos, circuncisão e excisão. Os dois estão juntos ali, né? Eles vão ter um relacionamento somente de beijo e carinho, não vai ter relação sexual. Mesmo se não teve circuncisão, se for duas pessoas jovens, né, que nunca teve relação sexual, no começo da relação deles vai ser algo lento. Por quê? Porque na menina vai doer, por causa do ímen,
né? E do menino também vai doer. Por quê? Porque a pelinha está grudada ainda. Então eles vão amadurecendo sexualmente durante um tempo, só carinho, abraço, e a relação sexual vai acontecer depois de um mês, um tempo, que vai fazer com que ela seja sempre lenta, devagar, né? Movimento muito lento. Para quê? Porque dói e assim, e Deus fez a gente dessa forma. Para quê? Para a gente aprender a ter controle no estímulo sexual, na lentidão. Entendeu? Então é após um período junto, né, quando o casal vai começar a experimentar, ele vai ter que ter esse trabalho de ser algo bem lento, bem tranquilo, bem devagar, para ajudar, né, nessa atividade. Né? Evitar penetrações, evitar carinhos. É importante dizer isso, não existe sexo oral ou anal na técnica. Não, por quê? Porque isso sempre foi considerado que algo animal. Não existe nem na Bíblia relacionamento em relação a isso. Por que não pode ter isso? Não é bom. Pois evita... Sexo anal, o ânus não foi feito para atividade sexual. Para começo de conversa. É um órgão, né? Não, aliás, é um orifício onde que foi feito para sair. Não foi feito nada para entrar. A estrutura dele, biológica, foi feita apenas para sair, para defecar. Não foi feito para ato sexual. Isso tem que deixar claro. Né? Não foi feito. Então, essa técnica evita superestímulos genitais. Se você começar uma prática de sexo oral, você vai ver que rapidinho você chega ao orgasmo, rapidinho. Né? Por quê? Porque é muito estímulo. E nós temos que parar com esses superestímulos para eu aprender a controlar os estímulos sexuais e a tranquilidade, e não chegar à ejaculação, né? No caso do homem, e no orgasmo comum clitoriano no caso da mulher. Por quê? Para essa relação expandir com mais tempo, mais tranquilidade, eu começar a sentir determinados sentimentos diferentes do meu programa de afetividade, programa cerebral, né? E não só do programa de reprodução, né, do sexo animal. Não, eu tenho que sentir outros sentimentos que Deus nos deu de presente para aqueles que buscam um tipo de sexualidade diferente. Então é um outro sentimento que você vai ter. Muito diferente do sentimento, das sensações de sexo comum que a gente aprendeu na nossa vida comum. Né? Então tem que ter uma responsabilidade, né, e uma forma diferente de ser trabalhado. Ali fala, conexões no final, conexões com movimentos, né? Conexão com movimentos lentos, respiração profunda, e só desconecte quando terminar o ato. Então, conexão, movimento lento, vamos supor, conexão, movimento lento, muito lento, às vezes nem necessita de movimento, porque o que acontece? É que tudo é questão de sensibilidade. O que acontece? Sensibilidade, é igual o freio de cavalo. Você coloca um freio num cavalo, né? Eu sou domador de cavalo, eu sei disso. Se você coloca, quando você vai domar um cavalo, você coloca o freio na boca dele, é o abridão, é a ferramenta mais leve possível para não danificar, para ele ter sensibilidade, né? E sentir os toques e ele movimentar conforme o toque muito sensível ele aprender. Se você coloca um freio forte, pesado na boca desse animal, vai dando calo na boca dele. Vai dando calo. E às vezes ele quer defender, porque está machucando, e vai dando calo. O que vai acontecendo com o animal? Ele vai perdendo a sensibilidade.
E aí vai ficando queixudo, né? Você tem que usar cada vez freio mais pesado, mais forte, porque ele vai ficando queixudo, ele não vira, porque deu calo, ele perde a sensibilidade. Então, no ato sexual, da mesma forma, o que acontece que a gente tem que fazer, geralmente, no sexo comum, ordinário, que a gente vê no mundão aí? Movimento rápido, pancada, igual dos animais. Por quê? Porque você vai perdendo a sensibilidade. E aí você vai precisando de mais pancada mais forte, porque você perdeu a sensibilidade, o toque sutil. E quando você começa com toque sutil, você começa a aumentar a tua sensibilidade. Aumentou a sensibilidade, você aumenta a sua sensação de prazer e principalmente de outros tipos de prazer, no que eu chamo de êxtase sexual. E não no prazer comum, né? Gerado pela ejaculação, o orgasmo comum, não. Um êxtase sexual. Você começa a sentir, principalmente se você usa a respiração junto, porque não tem respiração. Isso é animal, né? Que a gente vê gritaria, né? Respiração rápida. Não. No sexo, esse comum é respiração calmante. É um sexo como se fosse uma oração. Igual eu faço a respiração calmante antes de vocês orar. É um sexo que é tranquilo, em paz. Então é movimento muito lento, ou às vezes parado. Se o pênis está ereto, pode ficar parado lá dentro. Se você começou a esfriar e ele começou a diminuir a tensão, ele começou a ficar mais mole um pouco, você aumenta um pouco o movimento, lentamente, né? Na antiguidade, os cavaleiros medievais, eles falavam que essa técnica sexual, né, o coitus reservatus, era a mesma coisa que você forjar uma espada no fogo. E a espada é o quê? O símbolo fálico do membro, né? O membro viril, do pênis. Então, você forjar a espada, você tem que saber o fogo correto para o aço ficar, o ferro ficar da melhor forma possível, mais resistente. Então, muito fogo derrete o aço, derrete o ferro. Pouco fogo esfria e ele trinca, né? Então, é o fogo correto para poder você ter a melhor qualidade do aço e do ferro. No ato sexual dessa mesma forma. Quando você com um ato sexual devagar, tranquilo, com a respiração calmante, porque a respiração é o que controla o emocional nosso. Não existe outra ferramenta. É respiração que controla o emocional, o centro emocional. E sexo é emoção pura, que eu preciso ter controle. Então, se eu tô lá, você pode ver, se tiver pancadaria, a respiração tá... Por quê? Seu batimento cardíaco tá 150, 200, você tá quase morrendo, né? É bem parecido com a morte. E sangue, pressão sanguínea, em vez de ser 12 por outro, você tá lá 14, 16, né? Você tá prestes a ter um piripaque. Não tem, porque chega a ejaculação e vem a endorfina rápida para poder dar aquele relaxamento no corpo e você não entrar em pane, né? Eu já falei sobre isso nas aulas passadas. Então você com respiração calmante, conexão lenta, tranquila, você vai conseguindo esses movimentos em paz e serenidade, você vai conduzindo um ato sexual de forma, eu aumento o movimento quando vou esfriando, diminuo o movimento quando eu vou esquentando demais. E com a respiração você começa a sentir um prazer espiritual no sexo. É uma coisa muito diferente. Não tem... Quando você começa com a prática, porque não é... No começo é difícil. Rapidinho a gente tem recaída. Isso demanda anos de experiência para você ter domínio nessa prática. Não é algo que você vai conseguir do dia para a noite. Por isso que não pode desanimar. E muitos desanimam no começo e continua a vida comum e corrente e colhendo, infelizmente, né, o que a gente chama de fruto do pecado. Né? Enjoo da mulher, dificuldade de lidar com as questões emocionais, mentais e por aí vai. É o desequilíbrio biológico que se instaura. Então vamos voltar lá.
só desconecta quando terminar o ato. Por que só desconecta quando termina o ato? Porque é uma energia que está lá, ligou. O quê? O cabo com plug, né? Energia. O cabo, a tomada de 2 pinos, tomada de 1 pino, no plug. Ligou. Aquela energia já começa a circular do amor. Ocitocina trabalhando e tudo. Então você vai aprender, né, que é bom, nós vamos já falar sobre isso, sobre posições, que vai ajudar você a se movimentar sem desconectar, porque desconecta, você perde um pouco. Se você desconectar, tem que ser coisa rápida. Desconectou, muda de posição e conecta de novo. Mas é bom você mudar de posição no começo, quando não tem prática, quando no início das atividades sexuais, né, no início dessa prática, quando não se tem muita prática nela, quando você desconecta, você dá uma esfriada, quando você coloca de novo, chega a ejaculação rápido. Porque você deu aquele corte na energia. E quando ela vem forte, você não consegue. Então, nas primeiras, né, práticas, durante um certo tempo, eu gosto de dar o conselho em relação a não retirar o membro. Só retirar quando chegar muito próximo ao orgasmo, a ejaculação, ou quando terminar o ato, em comum acordo com a esposa. Não, vamos terminar. Retirou, não coloca mais. Não tem outra atividade sexual. Ao menos que é aquilo que eu falei. Durante um bom tempo, muda de posição muito rápido, para que essa energia não se esvaireça e você perca o foco, porque é muito sutil. Né? Tem que ser um trabalho mental bem feito. Então vamos lá. Ó. Posições técnicas, né? Igual eu falei, ó, sem gritos. Deixa eu passar, ó, tintim aqui. Então vamos lá, ó. Sem gritos, mas sim gemidos. Ah, que interessante. Palavras doces são boas, né? Eu tenho que consertar isso aqui. São boas para aumentar o magnetismo vibracional do casal. Então, é interessante a gente falar sobre isso, porque não existe essa questão de gritaria. Por que geralmente a gente vê, tanto em filme pornográfico, nos atos sexuais que a gente foi acostumado a ter, né? Tem gritaria, falar palavrão, aquela gritaria, aquela coisa de doido, porque a gente se transforma em animal. Nossa parte animalesca está toda ali trabalhando. Você vê que os animais no acasalamento, muitos gritam, esperneiam, dão coice, né? Na fêmea. Então, o homem fica, como ele fica mais agitado, e também tem mulher que arranha todo o homem, né? Tudo aspectos agressivos, né? Gritaria, pancadaria, parece que está morrendo. Então, isso tudo é o instinto sexual animal, a parte animalesca tomando conta. E quando você, junto com a sua esposa, você está ali, né, só no gemido, por que o gemido é interessante? Né? Ele naturalmente pede nesse momento. Né? O gemido é meu benzinho, meu amorzinho, palavras doces, no momento do ato sexual, antes e depois, né? Preliminares e durante o ato. A palavra, ó, que gostoso, tá vendo? Essa vibração. Então, essa vibração, a gente naturalmente, a gente fala ela quando a gente está se sentindo bem. Não é verdade? Quando você come alguma coisa gostosa, como é que você faz? Que gostoso. Né? Quando você dá um abraço em alguém que tem muita saudade daquela pessoa, você abraça ela, quanto tempo, né? Esse é uma expressão natural do corpo, independente de raça humana, japonês, preto, negro, branco, amarelo, não importa no mundo, todos têm essa expressão de prazer, de carinho, de afetividade, esse gemido do que bom, né? Desse gemido. É uma expressão natural do corpo.
Então, esse tipo de gemido, de palavra doce, de carinho, é algo que você vai aumentar. Você vai ver quando você faz pronuncia esse som, você aumenta esse êxtase sexual que você começa a sentir, esse prazer. E o magnetismo entre você e a sua esposa começa a aumentar, né? Outra coisa interessante é posições do casal, igual tá na figura aí, ó. Posições do casal, né? Quanto mais junto, melhor. Olha que interessante, ó. Posições. Quanto mais junto um com o outro, né? Melhor. E eu até coloquei aqui, ó, posições papai, mamãe e trono, que é a posição do desenho. Por que que é melhor? Vou explicar por quê. Nós estamos acostumados, pode ver que no ato sexual, animal, carnal, a gente imita as posições dos animais. Tanto que uma das preferidas é a posição, né, famosa de gatão, de 4. Por quê? Porque são os animais copulando. Então, o ser humano se torna tão animal que ele prefere esse tipo de posição, né? Quando ele está envolvido pela animalidade. E é uma posição que o coração do homem com o coração da mulher ficam distanciados, ficam longes. Você percebeu? E é só contato de pênis e vagina e mais nada. Não tem um contato, muitas das vezes, do coração com coração, né? Do rosto com rosto. Você sentir o coração da outra pessoa, sentir a respiração tranquila em paz dela. Então, quanto mais desconectado a gente está da nossa esposa, nas outras partes, porque eu tenho que, quando esse tipo de sexualidade não é só centro emocional, centro sexual com centro sexual grudado, pênis e vagina, não. Eu tenho que unir os dois, ó. União entre os dois. União mental com mental, emocional com emocional, motor com motor, instintivo com instintivo, sexual com sexual. Porque aí eu começo a perceber o êxtase sexual, esse prazer sexual espiritual nas outras partes do meu corpo, nos outros centros do meu corpo. Todos eles vão entrar de uma forma harmônica na relação sexual. E não simplesmente pênis e vagina, genitalidade, que a gente vê hoje, infelizmente, no mundo da masturbação, do sexo promíscuo. Somente isso. Você vai entrar junto os dois. E aí você começa a entrar na experiência de uma forma mais tranquila, mais sensata, e você começa a sentir outros tipos de sentimentos. Sentimentos mais amplos, porque teu corpo está todo junto com da tua esposa, e da tua esposa está todo junto com o seu, se tornando um só, uma só carne, uma coisa só, igual a palavra do apóstolo Paulo. Entenderam? Então você começa a perceber esses detalhes, né? Então são as melhores posições, porque papai e mamãe, né? Ou posição do missionário também é a mesma, outro nome dessa posição de papai e mamãe, né? E essa posição que está no desenho, que é a posição do trono, né? O rei e a rainha. Olha que bonito, ó. O trono. A mulher está sentada no seu trono, a rainha e o rei. Então, e outra coisa, e por que essas duas posições são importantes? O que acontece na atividade sexual? Isso é muito bom. O homem, nós vamos ver isso na passagem depois bíblica, Deus falando isso para o homem, né? A questão da mulher sujeitar ao homem. A questão do problema da mulher ter sido a primeira a comer o fruto proibido e depois Adão veio e comeu. Porque na sexualidade, o que acontece? O homem, como ele é a parte mais fraca, ele é a parte mais fraca. Então ele que tem que ser o dominante na área da sexualidade, mas não é domínio de massivo, não, de dominar movimento. Então o homem que conduz o quê? O sexo
um movimento mais lento, um pouco um movimento mais rápido. E a mulher acompanha, é igual a dança. O que é a dança? A dança não é o cavaleiro conduz a dama? Né? Ó, é o cavaleiro conduz a dama. Não existe dança que a dama conduz o cavaleiro. Então a dança nada mais é que uma representação simbólica do ato sexual. Sempre foi. Sempre foi. Né? Até com os animais é assim. Existe a dança do acasalamento. A dança para os humanos também da mesma forma. Ela já é uma forma de ensinar como deve ser conduzido o ato sexual. Então é o cavaleiro conduz a dama. Quando você tem essa relação de ato sexual, junto nessas duas posições, o homem por cima da mulher, né? Ou os dois unidos no trono, quem está conduzindo o movimento naquele momento é o homem. E tem que ser assim. Porque se a mulher começar, né, ela sobe em cima do homem e ela começa a dominar o movimento, não tem homem que aguenta a segurar a ejaculação. Não tem. Não tem. Então, todos os manuais antigos da área da sexualidade sagrada, dessa sexualidade casta, né, seja ele na Bíblia, seja ele em outros povos do mundo, seja onde for, eles tratam de uma forma de o homem dominar a mulher, mas não é um domínio machista, não. Domínio de movimento na área da sexualidade durante o ato. Por quê? Porque o homem é a parte mais fraca. Se ele não consegue, né? Por isso que o homem é a cabeça. O homem é a cabeça. O homem que tem que ter essa parte de domínio, de saber menos movimento, mais movimento. Por quê? Porque a qualquer momento ele se acaba. Ele ejaculou, acabou a relação. Então por isso que ele domina, cavaleiro domina a dama. E as melhores formas de domínio, de ato sexual, de aprender a segurar essa ejaculação, são essas duas posições. Posição missionário, homem em cima da mulher, e a posição, né, do trono, que o homem vai dominando. E a mulher, ela vai acompanhando o cavaleiro. Dama acompanha cavaleiro. De uma forma saudável, tranquila. Né? Aí se consegue. Bom, vamos lá. Aqui. Então, ó, aí o que acontece? Aqui o que eu falei, ó, dessa forma, os dois juntinhos, ó, pois se conectam os centros emocionais, motores, intelectuais, ó, dos dois. Ó. Então está tudo conectado aqui. Não é só a conexão genital, não, é a conexão de todo o corpo. Posições que afastam esses centros, né, as posições animais, são indesejáveis. Né, ó, se assemelham a animais. Ó. Certo? A técnica careza é interessante, está até escrita aí para vocês, ó, durante a prática. Cadê? Vamos colocar aqui, opa. Ó. Durante a prática, antes e durante a prática, peça a eliminação de um defeito psicológico, porque você está com uma conexão tão grande com Deus, né? E você pede para ser eliminado. Então, no momento do ato sexual, isso é importante, por quê? Por que é importante a oração? A gente nunca imaginou isso. Fala a verdade. Quem que imagina no ato sexual pensar em Deus? Quem que imagina antes do ato sexual pensar em Deus? Geralmente o que a gente faz? A gente faz assim, peraí, Jesus, fica aí do outro lado, vou fechar a porta aqui, porque agora o pau vai cair a folha. Né? A gente não consegue ter concepção, porque nós fomos criados na animalidade, né? Por influência do maligno no ato sexual. Porque se o maligno domina o ato sexual, a sexualidade humana
Ele domina o ser humano. Ele domina. O ser humano fica escravo das paixões. Não adianta. Fica, né? E não fica naquela peleja difícil. Então, no momento em que, antes do ato sexual e durante o ato sexual, convide Deus para entrar dentro do teu quarto. Durante o ato sexual, convide o Espírito Santo para fazer essa transformação no teu corpo, principalmente eliminando a luxúria de dentro de nós. Porque nós temos que eliminar o quê? Todas aquelas células neuronais do nosso cérebro que estão enraizadas com estímulos de dopamina, de sexo animal, né? Isso tem que ser eliminado da nossa mente para a gente aprender a controlar os nossos impulsos, controlar a sexualidade, controlar o meu equilíbrio emocional. Então, no momento do ato sexual, pede essa força, né? Em paz, me dá saúde, me dá paz, me dá serenidade naquele momento. Sente isso. Porque esse sexo casto, o método Careza, é um sexo espiritual, é uma oração. É um sexo que tem uma oração embutida junto. Porque, infelizmente, por causa do nosso tabu sexual, de forma equivocada, a gente sempre achou que sexo é coisa do demônio. Por uma má interpretação dos textos bíblicos, por uma má formação de tabu sexual, a gente sempre achou que eram duas coisas que não misturavam, mas elas têm que misturar, elas nunca poderiam ter sido separadas. Então, no momento do ato da sexualidade, aproveita essa comunhão porque você está se interagindo no quê? Naquilo que o próprio Paulo falou, e serão uma só carne. É como se a gente estivesse voltando para o paraíso de novo, para a própria criação divina. Quando Deus criou, era um ser uno. Depois que se separou em quê? Masculino e feminino. Mas então, quando você se torna um. Será uma só carne. Então é um momento de extrema pureza sexual, de retorno à origem do homem, como ele foi criado, imagem e semelhança de Deus. Então é um momento de extrema conexão com o divino, com o Espírito Santo. Nós vamos ver em várias passagens bíblicas como isso é fundamental, como isso é narrado. Porque acontece nesse momento, através desse trabalho, dessa sexualidade, um revigoramento, um renascimento do teu corpo, através dos processos, não só espiritual, mas mental, emocional, ocasionado por todas as nossas glândulas do nosso corpo, que secretam hormônios de forma equilibrada, em paz. A ocitocina, que é o hormônio do amor, começa a expandir no teu corpo e te ajudar a melhorar tudo, controlar cortisol, adrenalina, e começa a fazer uma transformação, né, do nosso corpo. Então isso é muito importante, ter essa conexão com Deus durante o ato. Pedir em oração aquilo que a gente tem mais dificuldade. Né? O encontro sexual com a pessoa amada é uma das formas mais sublimes de encontro com Deus, pois nos remete à completude que um dia nós fomos no paraíso. Homem e mulher os criou, em Gênesis 1:27, e serão uma só carne. Em Marcos, Jesus falando, 10.8. Versículo 10, capítulo 10, versículo 8. Certo? Então, respiração, vamos lá. A prática aqui. Isso aqui é o que acontece, né? De uma forma simbólica, essa energia sexual se expandindo. Então, o que a gente faz? Respiração profunda, né, durante o ato sexual, imaginando essa energia sexual saindo das nossas glândulas sexuais e subindo para o cérebro. Isso. Então, na respiração, quando você puxa o ar, você vai imaginando como se essa energia, em vez dela vai sair pela ejaculação, o que acontece? Você sente essa energia, esse calor, subir pelo teu corpo. Puxa o ar, vai puxando, e quando você solta o ar,
você imagina essa energia fazendo o quê? Ela circulando, ó, solta o ar, solta a energia. E essa energia circula entre o teu corpo e preenche o quê? O teu coração. Entendeu? Porque o coração é o centro do ser humano. É o que tem que ser amolecido, como diz a palavra bíblica. Então você puxa o ar, essa energia sexual, ela vem subindo, em vez dela descer, ela sobe. Porque ela tem que ser elevada a Deus, ela tem que ser elevada no teu corpo. Então ela vai subindo, ó, pela respiração. Puxa o ar, energia sobe, solta o ar, imagina ela saindo, né? Então, você puxa o ar, sente essa energia subindo o seu órgão sexual e nutrindo o teu corpo, solta o ar, ela acaba vindo para todo o teu corpo e teu coração, enche teu coração, seu coração se expande, parece que você cresce, parece que você sente aquela tensão gostosa, sabe aquele amor gostoso? Eu tenho até um exemplo, que o que a gente sente é quando você abraça alguém que tem muito tempo que você não vê, aquela saudade, sabe aquele prazer, aquele sentimento de carinho, amor, que você abraça aquela pessoa que tem muito tempo que você não vê, é mais ou menos aquilo que você sente, só que bem mais. É o que a gente começa a sentir. Então, uns falam que chamam de orgasmo cósmico, outros de êxtase sexual. Então é uma comunhão tão sagrada junto com a tua esposa que você começa a sentir que nem, nossa, não tem nem como você comparar daquela loucura, aquele frenesi do orgasmo comum ejaculatório. Nem se compara. Nem se compara. Então você começa a sentir esse sentimento, né? Só que tem que ficar muito atento com esse sentimento, sentir com essa respiração, puxa o ar, sente essa energia subir, solta o ar, essa energia expande para o teu corpo, enche o teu coração, e aí você começa nesse sentimento. Agora, se vier, o que acontece? No começo é difícil você controlar a ejaculação. Então, caso venha, de repente você descontrolou e veio aquela vontade de ejacular, o que você vai fazer? Você vai se soltar, você tem que travar a respiração, igual você trava quando você trava o xixi. Entendeu? Como é que você trava? Você trava o xixi você segura o esfíncter, né? O esfíncter é o quê? Esse músculo que prende tanto o ânus como o pênis, é um músculo só. Então você segura ele, prendeu o esfíncter, igual você segura para fazer o xixi. E segura a respiração. Você prende a sua respiração. E segura o xixi. E retira e desconecta da sua esposa. Desconectou, você deita de um lado, ela deita do outro. E você fica ali segurando, travando o seu esfíncter e travando a respiração. O máximo que você der conta. A hora que o fôlego está acabando, você... E continua a respiração calmante, fazendo essa energia sempre subindo no teu corpo, né? Organizando todas as glândulas, porque nessa energia subir, ela está organizando todas as suas glândulas endócrinas, né? Sua parte hormonal. Então você tem que ficar durante um bom tempo, quer ver? Ó? Igual está aí mostrando. Ó, sinta essa energia, caso venha a sensação de orgasmo, desconecte, prenda a respiração. Ó. Caso venha a energia, a sensação do orgasmo, desconecte, prende a respiração ao máximo, contrariando os esfíncteres, é igual prender o xixi. Ó. Procure terminar a relação antes da sensação do orgasmo, não vai até achar, começa a ter relação sexual até se chegar na ejaculação, não. Vai sempre calmo e tranquilo, que você sentir um outro tipo de energia trabalhando no seu corpo, outra sensação. Ó, não é saudável ficar chegando perto do orgasmo, não é. Entendeu? Não, isso não é bom. No começo vai ser quase que inevitável. Mas aí o que você faz? Você vai treinando, aprendendo a segurar, para não ejacular. Entendeu? Pra você não perder a santidade. Não perder a castidade e não ter todo aquele desequilíbrio. Então, segurou, soltou, desconecta e acabou a relação. Você não vai voltar mais a ter ato sexual. Chegou no limite, né? Você segura e tal.
Pode sair um pouco de... Às vezes não sai esperma, às vezes vai sair no começo, das primeiras vezes, mesmo você tentando segurar, você vai ver que vai tendo os estímulos, né? Os estímulos repetitivos, que é de sair do membro, de sair a ejaculação, né? Vai ter aqueles estímulos e vai ejacular menos do que se tivesse feito isso. Você já perde menos esperma, você já perde menos energia, né? Então, aí no começo com o treino, você vai ver que você retira, não sai, quase que não sai esperma com a prática, né? Sai só aquele líquido de lubrificação, que não é o esperma, é só o líquido lubrificante. Entenderam? E aí você começa a ter uma maior facilidade nessa prática. Então, vamos lá para a gente terminar. Né? Então, ó, acabou a prática aqui, ó. Acabou a prática, seja porque você chegou no orgasmo, seja porque você quer descansar com a esposa, já tá bom o ato sexual, né? Você combina, então vamos sair, beleza? Né? Você desconectou, você vai deitar na cama, nessa posição, né? De barriga para cima. Ó, após a desconexão, deitar de costa, né? Braços entreabertos. Ó, após a desconexão, deitar de costas, com braços e pernas entreabertos. E continuar a respiração profunda e a mentalização, vai mentalizando. Né? Você vai mentalizando o quê? Essa energia sexual vindo no teu corpo e nutrindo todo o teu corpo. Respiração profunda e a mentalização da ascensão da energia por mais ou menos 30 minutos. Até você se estabilizar. Por que é 30 minutos, gente? Porque você sente essa energia ainda, mesmo desconectado, sei lá, deitado de um lado, a esposa do outro, você sente essa energia. Se você levanta de uma vez, vou tomar banho, cara, você fica tonto. Eu já teve, no começo, eu levantei, fiquei tonto, você sente até mal. Porque você está trabalhando numa vibração muito alta, de uma energia de uma forma alta, mas de uma forma, sabe, de forma espiritual, não carnal. E não animal, de forma espiritual. Então você tem que trabalhar para essa energia, as glândulas sexuais, ela tá cheia. Todo aquele sêmen, todo aquilo, os hormônios sexuais que iam ser expelidos para fora, eles estão circulando e ela está em atividade, tanto que o testículo está quente. Ela está em atividade e está o quê? Organizando esses hormônios no teu corpo, essas glândulas. Então você tem que trabalhar, deitar, ficar quieto e ficar sossegado nessa respiração calmante e trabalhando essa mentalização dessa energia até você sentir que aquilo está mais estabelecido por volta mais ou menos entre 20 e 30 minutos. Né? E aí você pode se levantar, pode ter suas atividades ou pode voltar a dormir novamente, porque vai ser de madrugada. Você vai ver os sonhos que você vai ter. Sonhos lúcidos, sonhos de revelação. A qualidade dos seus sonhos é uma coisa de louco. Porque você está entrando no mundo da espiritualidade de uma forma mais profunda, uma conexão com Deus muito maior. Então você começa a ter revelações e instruções do Espírito Santo de Deus muito mais profunda. Você estava numa conexão espiritual muito maior. Então, só praticando. Eu pratico há 20 anos essa prática. E não é algo que é fácil, você tem que ter muita perseverança, muita oração para pedir para Deus para te ajudar nela, não desistir, e você vai colhendo, só de você ficar casto, já parar de ejacular, igual era na prática comum da masturbação, do sexo comum, você já vai notando o seu vigor físico melhorar. Naturalmente, só de ser celibatário, tá casto. Quando você começa a trabalhar esse tipo de sexualidade, você vai tendo uma transformação que é uma coisa maravilhosa, de saúde. Cabe esse negócio de ficar gripado, cabe esse negócio de adoecer por qualquer coisa. Você tem uma saúde que é de coco, você vai transformando em criança, irmão. A criança não é fornicária, a criança é casta. Você vai se transformando em criança, então você vai pegando aquela saúde de criança. Você vai nascendo de novo.
voltar, nascer de novo, voltar a ser criança, como Jesus nos disse, lá junto com Nicodemos. Né? Então é algo maravilhoso, certo, pessoal? Então é o seguinte, nós vamos parando por aqui, porque já tem mais de 1 hora de aula. E vou pedindo para vocês para estudar. Dúvidas que tiverem, podem estar colocando junto com o Sidenir. Eu vou respondendo nessas formas. Ele vai me mandando pelo WhatsApp, eu vou respondendo essas com vocês. Se Deus quiser abençoar, né? Mas aí no futuro nós vamos estar todos nós juntos novamente. E semana que vem a gente vai para uma outra aula, talvez já na área da sexualidade bíblica, certo? Então vamos fechar nossos olhos, vamos respirar profundo. Entrando de respirar profundo a palavra Espírito Santo vem de respirar, Espírito Santo. Então você traz a espiritualidade para dentro de si através da respiração calmante. É o ar que nutre, né? O ar vivente, né? O Espírito Santo, o ar vivente que nos nutre, que nos inspira. Eu estou inspirado por Deus. É inspiração. Né? Então a respiração é fundamental para tudo na vida, para a gente ter tranquilidade. Então enche seu peito de ar, sua barriga também. Solta o ar devagar. Sente-se em paz, em tranquilidade. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. O Senhor pode abrir a nossa mente e nosso coração para essa aula de hoje, para que nós possamos trabalhar uma sexualidade de forma correta, equilibrada, aprender com os seus ensinamentos, para que a gente possa ter uma maior comunhão com o Senhor e com o Espírito Santo de Deus. O Senhor possa nos abençoar, hoje, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém, Pai. Pessoal, fiquem com Deus, boa semana, estudem o material, certo? Que a gente, no futuro, vai tirando dúvidas, ok? Um abraço, fiquem com Deus e boa semana. Tchau.